Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os membros do painel. Gostei muito desta discussão e gostei muito de ouvir o que aqui foi dito. Penso que, de facto, os problemas do interior são problemas complexos, os problemas da floresta são problemas complexos. Tive o privilégio de ter o meu avô como arquiteto paisagista, mas como professor do Instituto Superior de Agronomia, e acompanhei muitas vezes muitas das discussões que agora estão a acontecer em casa, com os meus tios também, engenheiros agrónomos. Tenho na minha família também floresta e tive também perdas na região ali de Ceia e de Gouveia, que nos chegaram bem perto da casa e sei bem o que é que são estas questões. Foi aqui já dito, e eu não vou falar de política de florestas, para isso esteve cá o Ministro da Agricultura e muito bem, mas foi já dito que, de facto, o Conselho de Ministros sobre as Florestas ocorreu antes deste verão, portanto, antes de ter havido esta vaga de incêndios. Portanto, esta preocupação não aparece ao Governo, de facto, depois dos incêndios, aparece antes, e aparece com uma preocupação e como uma preocupação de enfrentar um problema que não é um problema com medidas que se resolva com medidas de curto prazo, mas sim com medidas de médio e longo prazo, o que não deixa de ter também medidas urgentes e de curto prazo. Para além disso, a questão do interior, a estrutura de missão para a valorização do interior tinha também já começado antes e era um esforço e um trabalho que o Governo continua a desenvolver com medidas concretas, e é um pouco dessas medidas concretas que vou aqui falar. Queria, obviamente, começar por cumprimentar, para além dos membros do painel, cumprimentar também o Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva, e agradecer este convite, não só a mim, mas a outros membros do Governo. Penso que a presença do Governo aqui valoriza esta iniciativa, mostra o interesse do Governo por esta iniciativa, mas sai também o Governo valorizado por este convite e pelo reconhecimento da UGT da nossa presença aqui, da importância da nossa presença aqui. Queria, obviamente, cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, que nos acolhe, e queria cumprimentar também todos os outros presidentes de Câmara aqui presentes, que muito bem nos recebem nesta região sempre. Obviamente, cumprimentar também o Manuel Santos Gomes, o Comendador Manuel Santos Gomes, Presidente da Confagri, que organiza com o GT esta conferência, e saudar nos dois a oportunidade desta conferência. A ideia que trazia aqui era uma ideia do trabalho que temos feito de valorização do interior e a ideia de valorização do interior. Há uma ideia, e eu penso que não a devemos passar, de que o interior não tem atividade, não tem dinamismo. Quando fizemos a estrutura de missão, fizemos a estrutura de missão para a valorização do interior e foi exatamente esse o sentido. Esta ideia contrasta com termos setores de produção agrícola em que este ano tivemos crescimento das exportações superiores a 20%. As exportações agrícolas este ano tiveram um comportamento muito bom, com crescimento acima de 10% das exportações em geral, agrícolas e agroalimentares, mas com vários setores a crescerem mais de 20%. As exportações agrícolas, este ano, várias categorias das exportações agrícolas tiveram entre as que mais cresceram. Cresceram mais, inclusive, do que setores que tiveram um comportamento fantástico, como o dos produtos metálicos, cresceram mais, inclusive, do que setores como o turismo, que toda a gente sabe e reconhece que cresceram. Isto não significa certamente que os problemas do interior estão todos resolvidos, mas significa que está a haver um dinamismo económico interessante no interior, que está a haver um dinamismo económico interessante em áreas das frutas, em áreas das leguminosas, em várias áreas como o vinho, por exemplo, em que estamos a atingir recordes de exportações, em que estamos a ter crescimentos das exportações muito bons, mesmo no ano com desafios muito grandes que vão da seca aos problemas que todos conhecemos. Portanto, não é um setor
que esteja com facilidades, mas não vamos falar da agricultura ou do setor agroalimentar como um setor em crise, num ano em que as exportações crescem perto dos 15%. Estamos a falar de um setor com dinamismo, com novos projetos e um setor interessante. Na área da indústria também, não é verdade que não estejam a acontecer uma série de investimentos importantes e interessantes. E estão a acontecer por todo o país. Bem perto da região de onde eu venho, de Braga, estão a acontecer uma série de investimentos muito interessantes na fileira automóvel, como não se via há muitos anos. Em Arcos de Valdevez, várias empresas abriram na zona industrial projetos industriais muito interessantes. Eurocast, com investimento de 20 milhões, criou 100 postos de trabalho. A ENSA, 140 postos de trabalho em Valença. A Autolinha Cerveira, com 275 postos de trabalho. Em Viana, a Aloec, Eurostyle, cada uma delas com mais de 100 postos de trabalho. Estamos a ver uma série de empresas de componentes na região do Alto Minho. Citei aqui 6 ou 7 exemplos, mas poderia ter sido mais minucioso, de empresas de componentes automóveis, muito ligados aos investimentos da PSA na Galiza, mas que está este cluster da Galiza e Norte de Portugal a consolidar-se. Obviamente podia ter falado de investimentos maiores, como é o caso do da Bosch, que são mais de 1000 empregos novos que vão ser criados neste ano e no próximo, de fábrica, e são 600 empregos de investigação e desenvolvimento, e que estão em Braga e que estão também ligados à fileira automóvel, embora ligados à fileira automóvel de uma forma mais alargada, e que já não são empregos meramente de produção, são empregos com atividade de engenharia e de investigação. Mas podia falar da Faurencia em Bragança, que fez um investimento grande e que está a contratar mais 400 pessoas, ou da Continental em Famalicão, com investimento de mais de 90 milhões. Podia falar de uma série de investimentos como o da PSA em Mangualde, que está a contratar 225 novas pessoas, com investimento de mais de 50 milhões. Poderia falar de muitos outros investimentos que estão a acontecer por todo o país. E estes investimentos que estão a acontecer por todo o país, é isso que queria também aqui sublinhar, porque mudam muito e moldam muito a forma como devemos olhar para o interior. Não são investimentos menores. Os setores que estava aqui a referir eram quase todos investimentos no setor automóvel. Em Mangualde, em Nelas, em Vila Nova de Cerveira, em Arcos de Valdevez, em Valença, em Viana do Castelo, em Bragança, em muitos concelhos e distritos que não estão nem sequer ao lado de Lisboa e do Porto e, portanto, estão em muitos outros sítios. E são muitos deles investimentos dos mais sofisticados que estas empresas estão a fazer. Em Mangualde, a PSA está a fazer um investimento todo de indústria 4.0, de modernização da sua linha de montagem. Não é um investimento menor. E é um investimento muito importante para o reforço da capacidade dessa empresa. Mas se olharmos, por exemplo, mais para baixo, para o Alentejo, vemos uma série de investimentos num cluster que se está a consolidar de aeronáutica, em que a Embraer em Évora, mas em que também a Tekever, por exemplo, em Pontessor, ali bem perto, está a criar mais de 200 empregos, cada uma delas. Mas temos a Mecacom a criar 300 empregos novos, também uma empresa da área da aeronáutica, e temos a Lauac, em Grândola, por exemplo, também a criar mais uma fábrica que já tinha uma em Setúbal e está a abrir esta agora em Grândola, mais 150 empregos. O que estamos a falar não são de pequenos projetos. Poderia referir aqui muitos outros pequenos projetos, mas estamos a falar de projetos de média ou mesmo de grande dimensão, estamos a falar de setores sofisticados. E penso que isto é importante referir. Poderia falar também de, por exemplo, em Vila Real, a Crítica Software está a abrir novos escritórios, ou da Altran no Fundão, que reforçou, ou da OutSystems em Proença Nova. São empresas de software sofisticadas e há empresas destas, desde Proença Nova, como estava a referir, ao Fundão, até à Ribeira Brava, na Madeira, onde também temos empresas a crescer fortemente, em Viseu,
Ou, por exemplo, a Omnibis em Faro, que visitei ainda este ano e que está a passar de 150 para 250 trabalhadores, uma empresa que é líder em soluções de software para a área da hotelaria, mas é líder não só em Portugal, mas é líder no Brasil, está já a trabalhar para o México, para a Colômbia e para vários outros países. A ideia destas empresas no interior contrasta muitas vezes com uma ideia pobre, ou uma ideia atrasada, ou uma ideia de um interior só em retração. É verdade que há problemas no interior, é verdade que os temos que enfrentar, mas uma das formas de os enfrentar é também chamar a atenção para o muito de bom que está a acontecer. Todos estes exemplos que dei aqui são exemplos que tiveram investimentos recentes, investimentos de dezenas de milhões, investimentos que criaram, na maior parte dos casos, centenas de postos de trabalho, e são tudo exemplos que estão no interior e são em setores sofisticados. A Labesfal, que já existe há vários anos, está a criar 140 postos de trabalho aqui bem perto, em Tondela, bem perto, embora, como foi referido, talvez em termos de distância, em termos de tempo, possa ser mais algum tempo, mas está a criar, estamos a falar de concelhos do interior com projetos industriais sofisticados em áreas novas, em áreas em que o país está a crescer. Mas estamos a falar de, para além destes vários projetos, não estamos a falar de um nem de dois, estamos a falar de dezenas de projetos. Para além destes projetos, estamos a falar também de uma agricultura que está a crescer, de uma agroindústria no qual também há vários projetos e que estão a crescer e que estão a marcar a diferença. A nossa política de apoios tem sido nesse sentido. A política de apoios que demos não só à indústria, aos parques industriais, a política de apoios de trabalhar também com as câmaras municipais, e penso que este é um fator determinante em muitos dos exemplos que referi, foi o papel determinante que as câmaras municipais e que o poder autárquico têm tido na dinamização destes projetos. Não referi ainda a área do turismo, mas na área do turismo estão a ser construídos em Portugal mais de 80 novos hotéis, mas na área do interior tivemos a fazer essa verificação, encontramos 43 investimentos em hotéis. Alguns de 4 estrelas, alguns de 5 estrelas, temos também os do Revive, que são 33 hotéis, que mais de 20 estão em regiões do interior e que estamos a colocar no mercado. Já colocámos em Elvas, já colocámos o da Guarda, já colocámos nas Caldas da Rainha, já colocámos vários destes em Évora também, em concurso. São novas unidades hoteleiras, em Alter do Chão, vamos colocar agora em breve também. São unidades hoteleiras em monumentos históricos que estavam ao abandono e que vão ser eles próprios polos de dinamização e de criação de emprego. Mas para além destes que estamos a colocar, há 43 outros que estão neste momento em investimento, estão neste momento a criar novos empregos no interior. E isto integra-se muito com a política que temos feito. É pouco conhecido em Portugal e está, de facto, distorcido na discussão que a região centro foi a segunda região que mais cresceu em termos de número de hóspedes. As regiões que mais cresceram em termos turísticos não foram as onde mais se fala do turismo. Foram exatamente a região centro, foi a região dos Açores, foi a região do Alentejo. Isto aconteceu porque está a acontecer também um aumento e uma diferenciação da oferta e está a haver também apoios para o investimento no turismo nestas áreas. A segunda região que mais cresceu é esta região onde estamos, a região centro. E muitas vezes as pessoas pensam que o turismo se cinge a Lisboa, Porto ou Algarve, e é aí que está centrada a discussão sobre o crescimento do turismo, mas não é aí que está a haver os maiores crescimentos do turismo. A região centro ultrapassou pela primeira vez os 3 milhões de turistas. E o turismo está hoje na região centro a dar um contributo também importante para o desenvolvimento. Nós temos feito na promoção externa uma promoção externa diferente da que se fazia no passado. Temos feito uma promoção externa com 2 objetivos fundamentais. Um deles, diminuir a sazonalidade e promover Portugal fora da época alta, Portugal como um país a visitar durante todo o ano, e o outro,
Portugal como um país para visitar no seu todo. Temos promovido muito a ideia de venham descobrir outras coisas em Portugal, venham descobrir mais em Portugal. Portugal tem muito mais para descobrir. E os resultados são exatamente esses. As regiões, em termos de número de hóspedes, em termos de número de visitantes que mais estão a crescer, não são as regiões onde já havia mais intensidade turística e onde, eventualmente, há já uma discussão sobre se a excessiva intensidade não está a criar problemas. São exatamente as regiões onde o turismo não cria problemas, mas cria polos de desenvolvimento e pode ser um fator importante de desenvolvimento. O programa Valorizar é um programa exatamente dirigido a estes projetos e que tem tido um enfoque muito forte em projetos no interior. Já aprovámos 247 projetos com investimento de 58 milhões, reforçámos agora a linha Valorizar em mais 30 milhões para exatamente fazer face a esses projetos. E estes projetos incluem coisas como disponibilização de Wi-Fi em 69 municípios, a maior parte deles municípios do interior. O primeiro foi, aliás, Elvas, um município do interior de forma simbólica, porque sabemos que é este tipo de serviços que também faz a diferença em quem nos visita e porque sabemos que, tendo Wi-Fi, as pessoas vão partilhar as suas experiências e vão trazer mais pessoas a visitar, porque sabemos que, tendo Wi-Fi, as pessoas vão encontrar os restaurantes, vão encontrar razões para não passarem rapidamente por estas terras, mas sim encontrarem lá pontos onde ficar, pontos que visitar, monumentos para visitar. Fica depois o grande desafio às autarquias de disponibilizarem essa informação, fica o grande desafio aos agentes de divulgarem essa informação. Para além, obviamente, destes projetos, temos muitos outros que temos apoiado com a linha Valorizar, projetos das aldeias históricas, projetos de rotas, projetos como o Portuguese Trails, que está aqui já na região centro a promover exatamente o turismo de caminhadas, o cicloturismo, o turismo de natureza, o turismo feito ao longo de todo o ano e um turismo que tem que ser feito pelo território. Este tem sido o nosso empenho na política para o turismo, mas o nosso empenho também na política industrial. E penso que não poderia vir aqui sem vir também com uma mensagem positiva de que o crescimento e o aumento do investimento que tivemos em Portugal em 2017, que foi o maior dos últimos 18 anos, não é verdade que esteja só a acontecer no litoral, está a acontecer por todo o país. E está a acontecer por todo o país porque está a acontecer no Alto Minho, está a acontecer em Arcos de Valdevez e em Viana, mas está a acontecer também em Bragança, em Nelas, em Mangualde, está a acontecer no Alentejo e está a acontecer em setores sofisticados como a aeronáutica, está a acontecer com a Critical ou com a OutSystems a terem polos no interior, está a acontecer com empresas de software em Viseu, está a acontecer com empresas como a que referi aqui em Tondela, da área farmacêutica, está a acontecer, de facto, não apenas na agricultura, não apenas em unidades industriais de agroindústria, mas num conjunto diversificado de setores e num conjunto diversificado de concelhos. O interior não tem que ser visto como uma região menos capaz de responder a estes projetos, porque estes projetos foram para cidades do interior, porque aí encontraram condições. Encontraram condições para operar, encontraram condições logísticas de acesso ao mercado de Espanha e ao mercado europeu, por onde vão escoar os produtos que exportam, encontraram trabalhadores motivados, encontraram politécnicos e universidades com quem colaborar, encontraram capacidade de as pessoas que vão para aí trabalhar terem qualidade de vida. E penso que isto é muito importante. E terminava com esta ideia. Penso que estes projetos dão uma boa imagem de que no interior há espaço para grandes projetos, há espaço para grandes projetos em setores e áreas mais sofisticada e há espaço para esses projetos e esses projetos estão a acontecer e não é um exemplo ou dois pontuais, dei aqui algumas dezenas de exemplos, mas podia dar bastantes mais.
há também espaço para um crescimento do turismo e é exatamente no interior, se calhar a partir de uma base mais baixa, é verdade, mas que estão a acontecer os maiores crescimentos do turismo e nós temos trabalhado na nossa política de promoção exatamente para o fazer. Quer com o programa Valorizar ao nível do produto, com investimentos em praias fluviais, Wi-Fi, projetos de valorização de aldeias históricas, trajetos como os Portuguese Trails, quer também no apoio a hotéis, com o Portugal 2020, com o apoio a projetos de enoturismo que também estão incluídos no programa Valorizar, com um número, que eu diria recorde, de novas unidades hoteleiras a fazerem investimento em zonas do interior. É esta a determinação que temos de trabalhar com as pessoas que estão nestas terras, com as pessoas que estão nestes concelhos, com os autarcas destes municípios que eu não vejo baixarem os braços, mas é esta determinação que está já a dar resultados, mas que tem ainda muito caminho por fazer. É para isso que eu conto com todos os que aqui estão, com a COFAGRI, com o GT, mas com todos os autarcas também e todos os empresários e empreendedores destes concelhos, porque estar no interior não é uma desvantagem, em particular quando se está a exportar para mercados da União Europeia, em que se fica até mais perto desses mercados. Estar no interior não pode ser uma limitação e não é para muitas empresas tecnológicas que estão a encontrar com associações com os politécnicos bons quadros nesses locais e quadros que essas próprias empresas dizem que, como encontram qualidade de vida aí, não têm tanta rotatividade como muitas vezes quando estão nas grandes cidades e, portanto, conseguem ter maior estabilidade no seu quadro pessoal e nos projetos que estão a desenvolver. E o interior está também a dar uma resposta muito interessante na agricultura, com um crescimento muito grande das exportações, e esse crescimento das exportações vem muitas vezes de muitos fatores, de novos investimentos, de uma nova visão em termos de trabalho, de novos empresários agrícolas também, mas veio em muitos casos da organização dos agricultores. E as organizações de produtores e a organização dos produtores, bem ou mal a forma como é contabilizada nos projetos, isso tudo deve ser encarado muito bem, mas a organização dos produtores e a sua associação de uma forma coerente foi, em muitos casos, o que mudou conjuntos agrícolas em decadência para conjuntos agrícolas em forte pujança. Conjuntos agrícolas que vendiam sem margem aos 3 ou 4 grandes compradores para conjuntos agrícolas que negociam com eles de cabeça erguida, porque sabem que se eles não quiserem pagar um preço justo, vão vender ao estrangeiro porque estão organizados. E isto é uma mensagem importante para a agricultura portuguesa, é uma mensagem importante para a agroindústria portuguesa e é uma mensagem que a agroindústria já está a responder, já está a dar resposta, mas ainda há muito caminho para andar. Penso que é nesse sentido que temos que continuar a trabalhar, todos, e penso que nesse sentido não nos devemos resignar a que o interior não tenha soluções. O interior tem soluções, tem muitas e tem mostrado que o interior consegue ser muito competitivo a acolher estes investimentos e que estes investimentos estão lá por justa causa e estão a prosperar. O exemplo que dei da Faurência em Bragança é um exemplo que tem 1.200 trabalhadores e que aumentou mais 400 agora. E aumentou mais 400 aos 800 que lá tinha, porque é uma fábrica que responde bem. A mesma coisa com a PSA de Mangualde. Está a aumentar porque é uma fábrica que responde bem, é uma fábrica que produz bem. E os outros exemplos que aqui trouxe também são exatamente isto, como também são os exemplos no turismo. O turismo no interior tem muito por onde crescer, tem crescido e tem neste momento um governo muito empenhado em promover esse mesmo turismo e em promover que esse turismo promova realmente o desenvolvimento das cidades. Se há uns anos atrás eu via de facto os autarcas muito empenhados mais em questões sociais, em questões de criar condições de vida e que foram muito importantes, e a evolução que houve em muitas cidades do interior foi muitíssimo importante. Hoje tem infraestruturas, desde escolas até muitas outras infraestruturas sociais extremamente importantes, que é importante continuar a dinamizar exatamente para a qualidade de vida nessas cidades do interior. Eu hoje vejo também uma consciência muito clara na questão das atividades industriais, das atividades empresariais e da atração e fixação dessas atividades como um desígnio que muitos autarcas seguem, perseguem e com muita garra
tentam agarrar para os seus conselhos. Sei muito bem que não é fácil, sei muito bem porque trabalho ao lado de muitos destes autarcas, mas tenho visto também muitos sucessos e penso que aqui também tínhamos que referir esses sucessos e referir que o interior tem dado resposta e tem muito caminho a fazer. Por isso, saúde quem está à frente da estrutura de missão neste momento, saúde os autarcas e saúde a UGT e a Ecofagri por esta iniciativa. Muito obrigado.